Boa noite a todos. É edificante para mim estar aqui hoje, né? Podemos falar a todos vocês. Esqueço que tem que falar no microfone. Vamos lá. Do livro Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Acredita no valor do pensamento positivo. Deus é positivo, a natureza demonstra. Você também é tão mais positivo quanto mais pensa nos outros do que na sua própria existência. Quanto mais enfrenta a doença, compreendendo que ela não tem existência real. Quanto mais reconhece que todos os problemas têm solução, sendo positivo, destinado a ser feliz. Mães, você precisa acreditar nisto, não vacilar na sua crença. Você ver tudo pelo lado bom. Não há doença e tristeza, né, para quem acredita realmente no poder de Deus. Caiu bem para mim, né, pelos meus problemas, pela minha dificuldade que estou atravessando. Então a gente realmente deve diariamente pensar positivamente, acreditar que tudo passa, né, e vamos esperar, né, a ajuda que a gente sempre pede aos espíritos que nos acolham. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e obrigado pela oportunidade de estar aqui em mais uma reunião. Agora passar para o nosso amigo Alexandre Pereira aí, que vai nos ajudar com a sua sabedoria. Alexandre. Obrigado, meu querido. A sabedoria não é minha, não, hein? Deve ser outro. Boa noite, meus irmãos. Muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo e os bons espíritos possam estar conosco, nos inspirando e tocando os nossos corações. Nós vamos falar sobre expiação e arrependimento. Vamos começar pelo arrependimento. Mas antes, eu gostaria de conversar sobre a origem dessas questões para um entendimento aprofundado segundo o Espiritismo. Se nós precisamos saber sobre isso, o saber está em o livro O Céu e o Inferno, um dos livros da codificação. E nós hoje vamos falar especialmente do capítulo 7, que é das penas futuras, segundo o Espiritismo, no Código Penal da Vida Futura. Mas a gente tem esse livro como a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento com relação ao que Deus prescreve à criatura para ajustamento. Mudar por quê? Porque os nossos pensamentos ainda estão repletos das informações que a gente teve em outras religiões. O Espiritismo é uma doutrina nova. Então, em nós ainda está a visão do inferno, a visão do céu, a visão do purgatório. Isso, dentro de nós, é muito forte. Para qualquer mudança na vida, nós precisamos desconstruir para construir coisa nova. É assim se a gente faz uma reforma em casa, não é? Derruba a parede, descasca, põe a tinta nova, põe um embolso novo. Assim é também no aprendizado. Se a gente, por exemplo, começando pelo arrependimento, crê que as penas futuras são determinadas, são de condenação ou de salvação eterna, o arrependimento, por exemplo, é uma coisa inútil, dizem os espíritos. Por quê? Dado que eu já tenha escrito uma condenação ou uma salvação, no caso, obviamente, da condenação, não adianta eu me arrepender, porque eu já estou no inferno, já fui para o inferno, né? Já estou destinado ao inferno. Por isso que eu não gosto quando alguns espíritas falam assim, não, eu tenho que passar pelo umbral. Aí eu digo assim, gente, que isso, né? Ninguém tem que passar pelo umbral. Umbral é um lugar que estão reunidas as consciências torturadas. Se a minha consciência não está torturada, se eu não tenho arrependimentos, como o povo diz, rabo preso, eu não vou passar por umbral nenhum.
Eu vou para as colônias espirituais, eu vou para os lugares de trabalho, de compreensão. Então, para que o arrependimento seja útil, a gente precisa mudar o pensamento. Entender que não há penas determinadas eternas. Há penas relativas. E a origem de tudo não é Deus. São as suas leis, imutáveis como Ele é, e quando nós nos desenquadramos da lei, por vontade própria, pelo exercício do livre-arbítrio, nós estamos suscetíveis a colher o que nós plantamos. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta maçã, colhe maçã. Quem planta tomate, colhe tomate. Quem planta vento, colhe tempestade, já diz o povo, né? Então, nesse sistema de plantio e colheita, a gente se enquadra na lei. Portanto, não é Deus que diz, vai para esse lugar, vai para esse, sofre, tem dor, tem desorientação. Não é Deus. Tudo está num campo de necessidades e caminhos pessoais. Eu conversava com meu irmão aqui, ele falava assim, por que a gente, quando reencarna, a gente tem o esquecimento? Isso não facilita muito para a gente, né? Mas eu vou dizer, ao contrário, está dentro dessa sabedoria de Deus, que diz o seguinte, para que nós possamos nos livrar do passado, dentro desse trabalho de se livrar do passado de erro, do plantio equivocado, tem uma palavrinha chamada mérito. Então, eu preciso mostrar para quem vim, melhor. Eu preciso mostrar que eu estou dando o máximo de mim. Se eu me lembrasse de tudo que eu fiz, obviamente, em alguns momentos isso seria facilitado. Em outros momentos isso seria prejudicado. Porque as próprias relações humanas seriam difíceis. Imagina se eu sei que a senhora me deu 3 facadas na outra encarnação pelas costas. Eu nunca ia lhe dar as costas. Então o mundo seria um mundo de desconfianças. Seria um mundo em que a gente não iria conseguir viver a vida. E está estabelecido que a vida material, ela é construída para que a gente possa crescer espiritualmente. São semelhantes aos anos de escola, em que a gente vai a cada ano aprendendo determinadas circunstâncias, determinadas matérias. E digo mais, a gente aprende o que está dentro do nosso currículo. Ninguém vai aprender raiz quadrada no primário, porque não tem base para isso. Então, se a gente olha o mundo, a gente vai ver uma diversidade de espíritos em níveis de aprendizado diferentes, mesmo dentro dessa escola de expiação e provas que é o planeta Terra. Então, o arrependimento, esse nosso primeiro momento de estudo, se dá num momento em que a gente se toca, encarnado ou desencarnado. O arrependimento pode se dar a qualquer tempo, de o que a gente fez estava errado. Se toca por nossa conta. Tem gente que ainda espera o anjo da guarda dizer, né? Você está errado, vai por outro caminho. Isso não cabe dentro dos preceitos espíritas, porque tiraria o mérito. Eu deixaria de fazer por minha conta. Eu fiz porque alguém deu uma dica, alguém recomendou. Então, os bons espíritos, eles fazem com que a gente tenha força, coragem, bom ânimo para tomar as nossas decisões, assumir as nossas contas. E o arrependimento, portanto, ele passa pela ideia de que eu me conscientizei de que eu fiz errado. Portanto, para o Espiritismo, o arrependimento do levanta a mão e está salvo
Não funciona. Porque esse arrependimento é um arrependimento circunstancial. Ele está sendo tomado naquele momento por uma ameaça, né? Você vai para o inferno, né? Você vai perder tudo que você tem, tua vida vai voltar para trás, né? E aí você, não, então não quero mais isso. Mas é uma coisa circunstancial. Novas oportunidades de erro abrem-se para você, no dia a dia, você erra de novo, porque aquilo não é solidificado, aquilo não é verdadeiro. Os espíritos em O Céu e o Inferno dizem que o precursor do arrependimento é o remorso. E o remorso é um sentimento em que a gente pensa, poxa, eu podia não ter feito aquilo. Meu Deus, eu fiz aquilo com fulano, mas aquilo não era correto. Ah, meu Deus, eu tomei esse caminho, mas não era o melhor caminho. Portanto, essa dor, essa chaga é precursora do arrependimento. E o arrependimento, eles dizem, é caminho de esperança, porque ele é o momento em que a gente desperta. E esse despertamento é só uma primeira fase, em que eu digo assim, bom, eu fiz, mas eu tenho vontade de consertar. Esse é o arrependimento que o Espiritismo apresenta para a gente. Não é o arrependimento de dizer assim, olha, pode deixar que eu não faço mais nada com você, né? E dali pega um borrachão e apaga tudo que você fez, porque você se arrependeu. E alguém diz assim, você está livre de todo o pecado, de todo o erro. Para o Espiritismo não existe isso. Esse arrependimento é um primeiro momento. Bom, se é assim, como é que a gente lida com esse arrependimento? Como é que a gente percebe esse arrependimento? Quando a gente não volta a errar. O arrependido não comete os mesmos erros. Por isso que Jesus dizia, vai, tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Porque se tornar a pecar, não se arrependeu. Efetivamente, não mereceu aquilo que ganhou. Aonde quer que a gente esteja, no mundo material, no mundo espiritual, o arrependimento ele é libertador. É a primeira fase da construção do homem novo. Quem não se arrepende não consegue ir além. Quem não se arrepende não consegue corrigir. Quem não se arrepende não consegue aprender, porque acha que está certo. Já viram pessoas em que você diz assim para ela, fulano, o que você fez está errado? E ela diz, não, mas é assim que eu gosto, eu quero assim, não me interessa mudar, e está tudo bem, é isso mesmo. Não se arrependeu, não entendeu, não aprendeu, não vai mudar. Porque essa mudança é íntima, é de dentro para fora. Então não tem palavra mágica, rito cabalístico, não tem água fluidificada. Ah, mas eu posso tomar um banho de água fluidificada, deitar numa banheira cheia de água fluidificada, que se eu não tiver de dentro para fora essa transformação, não é isso que vai me renovar. As terapias auxiliares que o Espiritismo oferece são terapias que nos dão suporte, mas a decisão de transformação é da criatura humana. Errou, arrependeu-se, perspectiva de futuro melhor. Errou, não se arrependeu, vai cometer o mesmo erro ou um erro pior, logo na sequência. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. E o Código Penal da Vida Futura, ele tem 33 artigos. Estou aguçando a curiosidade de vocês, para ver se vocês vão lá dar uma olhadinha no livro Céu e Inferno, nesse capítulo 7. E nesses 33 artigos ou itens, ele diz para a gente tudo que é necessário para a gente entender muito bem esse sistema de consertar o erro. Esse sistema de resgatar. A gente fala muito em resgate, não fala? Em
hoje em dia em regeneração, né? Então, é o código que mostra como é que a gente faz para regenerar o que a lei de Deus estabelece, o que a justiça divina estabelece. Serve para Alexandre? Serve. Serve para vocês? Serve para todos os espíritos de luz que estão a nos ajudar? Serve. Serve para aqueles espíritos mais inferiores que estão nas zonas abissais do umbral? Serve. É lei equânime. É o mesmo tratamento para todos, porque é lei divina, imutável e perfeita, como Deus o é. Lá no Código Penal da Vida Futura, diz que a gente precisa formar 3 fases para que a gente possa apagar, limpar o nosso erro do passado. A primeira, nós acabamos de conversar, é o arrependimento. A segunda é a expiação. E a terceira é a reparação. Então vamos agora focar na expiação. Como é que se dá a expiação? A expiação, ela pode ser física, moral, psíquica, psicológica. Ela pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer modo. Bom, entendido assim, a gente limpa a ideia do fatalismo. Então, o que eu fiz, eu vou pagar na mesma moeda. Isso se chama fatalismo. Então, se numa encarnação passada, vou dar exemplo para a gente construir, tá? Eu dei um tiro em alguém, nessa vida eu tenho que morrer com tiro. Ou de um infarto do miocárdio, né? Às vezes, tinha um amigo meu que ele tinha um sinal aqui no peito, ele dizia, está vendo esse sinal aqui? Foi um tiro que eu dei numa pessoa em outra encarnação, eu nasci com um sinal. Ah, besteira isso, né? Porque não há fatalismos. O que há é uma regra a ser seguida. Mas essa regra, como na lei humana, tem atenuantes, agravantes, tem a posição moral do espírito, como é que ele está entendendo a coisa, se ele tem capacidade de aprender. Porque se ele não tem capacidade de aprender, não adianta ofertar grandes sofrimentos para ele, porque ele vai se revoltar, ele vai ficar cada vez mais doído com aquilo e só vai causar problemas. Então, o que é a expiação? Dor física e dor moral, que a gente chama de sofrimento. Quando é físico, a gente chama de dor. Quando é moral, psíquica, a gente chama de sofrimento. Todos nós na Terra estamos nesse nível de expiação e provas. Ou seja, todos nós já pisamos na bola, lá no passado, e estamos hoje tentando acertar. Fomos colocados no mundo para aprender, sem nenhuma lembrança do passado, porque precisamos de mérito. Precisamos fazer porque a gente quer, porque a gente entende, porque a gente acha que está certo. E assim, nesse cotidiano de viver, a gente encontra muitos problemas. Encontramos expiações na família, expiações no trabalho, expiações na sociedade, expiações no país, expiações no mundo. O mundo hoje passa por várias guerras, concordam? Óbvio que isso está ligado ao resgate individual de alguns e ao resgate coletivo do planeta Terra, por coisas que nós fizemos isoladamente ou que fizemos em conjunto. Essas expiações, normalmente, qualquer que seja a expiação, tem tempo certo. Por isso que eu gostei na sua leitura hoje, quando você diz assim, isso vai passar. Sempre passa. Agora, o quando passa é que a gente não sabe, mas vai passar. Aí algumas pessoas dizem, não, mas a pessoa desencarnou. Ué, o desencarne pode ser o fim de um sofrimento, né? De uma dor grande. É que a gente não entende isso, né? Nosso pensamento é limitado. Às vezes o sofrimento passa da matéria e vai para o mundo espiritual.
e a pessoa continua sofrendo no mundo espiritual. Mas toda essa dor e esse sofrimento tem a ver com o resgate individual de cada um. Ninguém paga pelo outro, porque tem uma teoria, né, que fala-se que é um registro por indução de interpretação bíblica, de que os filhos colhem os erros dos pais. Mas Jesus já foi claro quanto a isso, né? Não há essa herança do pecado, muito menos do pecado original, atribuído a Adão e a Eva, mais a Eva do que a Adão, né? Porque foi a Eva que deu a maçã para o pobre do Adão comer. Então, essas circunstâncias que a gente coloca têm que ter a ver conosco. Nunca é o outro. Normalmente a gente atribui os nossos sofrimentos ao outro. Diz, fulano, meu marido é péssimo, meu pai era terrível, minha bisavó era má, meu colega de trabalho é corrupto. Sim, a gente atribui o outro, mas a gente só está ali porque precisa. A gente ouve alguns espíritas dizer assim, meu Deus, a Terra está tão ruim, né? Transição planetária, tudo muito conturbado. Por que eu estou aqui? Quando eu tenho intimidade, eu digo, porque você merece. Porque se não merecesse, não estaria aqui. Porque Deus é misericordioso. A bondade de Deus está na sua justiça. E Ele não daria aquilo que a gente não merecesse. Outra coisa que o povo diz, e está dentro dessa circunstância, e eu expliquei, a gente não sofre o que a gente não pode suportar. Sempre o sofrimento está dentro de uma programação. Normalmente, nem sempre, a gente escolhe as grandes provas da vida, as grandes expiações da vida. Escolhe para a gente até dizer se a gente suporta ou não suporta. Normalmente, não é regra. A gente pode, por livre-arbítrio, não querer viver aquilo, ou a gente pode piorar essa situação pelo exercício do livre-arbítrio. Então, eu teria que perder um dedo, exemplo frio, só para a gente entender. Perder um dedo, mas eu fiz coisas boas, eu realizei benefício ao meu semelhante, eu procurei estudar, aí eu passo a perder só uma falangezinha do dedo. Pronto. Já foi suficiente para que eu possa expiar aquele mal que eu fiz. Mas cada um com um nível de compreensão. Então não há aquela dor volumosa para quem não consegue suportá-la. Sempre Deus, por misericórdia, vai nos dar o que a gente consegue carregar. O povo já diz isso, né? A gente recebe o que a gente pode carregar. Então a expiação é algo que, sendo inevitável, eu sei que no livro Céu e Inferno, na codificação, se utiliza muito a palavra castigo. Mas é um castigo relativizado a nós mesmos. É uma espécie de autocastigo. Não é Deus que castiga. Mas eu nem gosto dessa palavra. Eu prefiro mesmo o resgate, a regeneração, nesse plantio e colheita, da gente estar colhendo o que a gente plantou de equívoco. Como eu disse, a expiação tem termo. E normalmente o termo é o momento em que a gente aprende. Ou seja, se não chegou o seu momento, se ainda te ronda expiação, dor e sofrimento, é porque ainda não chegou o seu momento de aprendizado. Você não concluiu o que precisava. E aí aquilo funciona, e os espíritos fazem uma comparação maravilhosa. O sistema não é como um cárcere, um presídio, em que o indivíduo está lá para cumprir a pena, sob julgo, sobre alguém tomando conta dele. Não é isso. É mais parecido com um hospital,
em que a gente está lá, passando por uma doença, recebendo os remédios necessários, os cuidados necessários, mas a doença vai seguir o seu curso conforme precise, até que chegue um momento que o médico diga: você está de alta. É uma comparação muito mais amena para a gente entender que essa justiça divina não é uma justiça que nos coloca sob grades simplesmente para nos retirar a possibilidade de ser feliz. Na verdade, a expiação é uma abertura, um caminho para a felicidade. Aí vocês vão dizer assim: Alexandre, acabou de enlouquecer você. Então você está querendo dizer que eu vou ter que dizer que eu agradeço a Deus pela dor? Que eu agradeço a Deus pelo sofrimento? Esse seria o correto, né? Porque são essas oportunidades que a gente está tendo de crescimento. Óbvio que no dia a dia, quando a gente está no olho do furacão, como diz o povo, isso não é possível, né? Porque a gente fica sofrido, aquilo fica difícil, aquilo fica complicado, e a gente, por não entender por completo, a gente não dá o valor que tem esse momento. E eu posso dizer que ele tem muito mais valor do que um momento de gozo, de prazer. Quando a gente está numa festa de férias, talvez a gente não esteja aprendendo tanto quanto um leito de dor, quanto um parente problemático, como um revés financeiro, né? Porque nesses momentos de alegria, os nossos pensamentos são muito mais soltos. Já nesses momentos de sofrimento, a gente fica muito mais concentrado. São os momentos que a gente se liga a Deus, que a gente pede ajuda, que a gente se entrega aos bons espíritos, pedindo ajuda. Porque se a gente está bem, se a gente ganhou na loteria, se a gente ganhou um prêmio, a gente não está muito preocupado. Eu vejo isso nesses influencers, né, digitais hoje, eles têm uma vida pueril, né? Você vê que é uma vida sem substância. E eles vivem essa vida porque tem de tudo, né? Tem abastança. Então gastam com bobagens, com coisas que não trazem valor nenhum, né? Vivem uma vida dissoluta. E aí você diz assim: mas quanto tempo eles vão ficar assim? Até o momento em que bata à sua porta o grande despertador, por misericórdia de Deus, que é o sistema de expiação. Claro que eles vão ter que passar pelo arrependimento antes, né? Se tocar de que o que fazem está errado, porque não adianta sofrer sem compreender o sofrimento. Então, a diferença de nós espíritas é que a gente não gosta de sofrer. Toda essa fala não é para a gente dizer assim: não, eu quero mais expiação na minha vida, Senhor, me mande mais sofrimento. Não, que isso, né? Isso é patologia. É dizer: Senhor, eu compreendo a dor, eu compreendo o sentimento, eu sei do seu limite, eu sei que eu posso vencê-lo. À medida que eu construo atenuantes, que eu vá no caminho do bem, o Senhor está pronto a me receber. E quem nos ensinou isso? Jesus, na parábola do filho pródigo. Quando o filho aponta lá no portão, o pai já está pronto para lhe colocar a veste nova, o anel no dedo, os calçados, matar o novilho gordo para fazer a festa, porque o que estava perdido foi resgatado, o que estava morto reviveu, ensina-nos Jesus. Então Deus é sempre por nós. Ele está pronto esperando que a gente diga: não, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu vou mudar, eu tenho certeza que a mudança é necessária. E aí, mesmo que isso, num primeiro momento, seja confuso, ainda esteja caminhando
ainda com fobias, né? A gente falava sobre isso, com medos, com inseguranças, com depressão, ansiedade, caminha junto, mas caminha com uma luz no fim do túnel. Caminha com o entendimento de que é possível mudar, que o Pai está nos esperando de imediato. E assim a gente consegue reverter esse sistema de expiação. Porque isso não é para que a gente simplesmente seja castigado. É sistema de reeducação. Guardem isso. Expiação, dor, sofrimento, é reeducação. À medida que eu me mostre educado, eu passo de ano e aquilo acaba. Eu deixo de sofrer. É certo, meus irmãos, não tenho dúvida disso. Claro que quando a gente expia, a gente não pode deixar de pensar no último item que os Espíritos estabelecem, que é a reparação. O que é a reparação? É eu contribuir para com o outro, de modo que aquilo que eu fiz a alguém seja consertado em outro. Nem sempre na mesma pessoa, na mesma individualidade, no mesmo espírito, mas em outro. Para o mundo, para as coisas de Deus. Então, a reparação, normalmente, é o momento em que a gente faz o bem, em que a gente realiza coisas boas, em que a gente vive para o outro, em que a gente constrói com o olhar do outro, das necessidades do outro, não as nossas. Então, para reparar, nem sempre é a mesma pessoa, senão a gente ficaria preso. A pessoa, então, vou usar a senhora como exemplo de novo, né? Só que agora eu vou ser o algoz. Numa encarnação anterior, eu lhe dei um chute na canela. Aí eu tenho que expiar, experimentar alguma coisa no meu corpo para que eu veja o nível de dor que a senhora teve. Eu me arrependo, eu expio e aí eu vou reparar. Aí numa próxima encarnação, eu venho um ortopedista para consertar as canelas das pessoas. Então, isso é só um exemplo. Não é líquido e certo. Cada caso, um caso. Mas um sistema e que complete no final com um bem... aliás, ortopedista sem cobrar, né? Gratuito, né? De modo que eu recebi de graça eu oferte, como está no Evangelho. Então, esse sistema é um sistema conjunto. E ele, muitas vezes, se confunde. Por exemplo, a gente fala provas e expiações. Você sabe a diferença entre provas e expiações? Prova é alguma coisa que nos quer experimentar. E expiação é purgação. Os Espíritos no Céu e Inferno usam essa palavra, purgar. Então, eliminar através da dor e do sofrimento aquele erro do passado. Foi o que a gente explicou. Então, a prova é um teste. Toda expiação é prova. Por quê? No momento que você está sofrendo, está tendo dor, você está sendo provado. Porque você pode se revoltar, você pode maldizer a Deus, você pode se isolar, você pode tirar a sua própria vida. Então você está sendo experimentado. Então toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. Porque tem provas que são coisas boas, que você é experimentado a viver. Por exemplo, uma mãe que recebe no seu ventre um inimigo de vida passada. Ela tem ela como filho, ela exerce a maternidade com grandiosidade. É um filho rebelde, é um filho que às vezes dá problema, mas ela acolhe, ela protege. Aquilo ali é uma prova de amor incondicional. E as mães fazem isso espetacularmente, né? O espírito materno dá essa sensibilidade extra que ajuda muitíssimo, né? Então, aquilo ali é uma prova. Tem algum nível de expiação? Tem, né? Porque viu no filho sofrer e tal, mas não com a grandiosidade, por exemplo, de uma doença incurável, né? De algo que a gente não tem controle e que vem, que bate à nossa porta. Mas
Tem provas também ainda mais leves, né? Que vem e a gente nem percebe. Às vezes a prova de um bom ouvir, né? Saber ouvir, alguém que quer conversar, quer falar alguma coisa e você precisa dar atenção. Então, esses momentos de provas e expiação compõem esse item expiação. Elas se confundem durante a nossa vida. Então não dá para a gente saber exatamente o que é prova, o que é expiação. Outra coisa importante é que a gente precisa viver o agora. André Luiz sempre nos diz isso. Então, com tudo isso que a gente já aprendeu aqui hoje, a necessidade do arrependimento, o arrependimento sincero, o arrependimento construtivo, o arrependimento da esperança, de fazer alguma coisa para melhorar, a expiação como dor, sofrimento, retroalimentando o espírito em aprendizado, em crescimento. Mesmo sabendo isso tudo, a gente não pode de maneira nenhuma achar que isso serve para todo mundo, que todo mundo vai encarar isso muito bem. Vamos sair daqui hoje dizendo, para de bobagem, o indivíduo está com... joanete é uma coisa de gente antiga, eu tenho joanete, né? Antigo só para ser bom comigo, né? Joanete, quando você pisa no joanete da pessoa, parece que você está morrendo, porque é uma dor gigantesca. Aí você diz assim, não, pode pisar no meu joanete, que agora eu aprendi que tem que sofrer. Não, não é isso. É aquela vida que a gente vai seguindo, entendendo também o volume da dor do outro, como é a dor em mim não é a mesma que a no outro, cada um tem a sua. Então o sofrimento em mim é pode ser a mesma causa, os espíritos dizem, a mesma origem, mas para uma pessoa é de um jeito, para outra é de outro. Então não dá para menosprezar o sofrimento alheio, isso é um equívoco. A gente não pode, aprendendo, sair por aí e querer dar uma questão de sabe tudo com relação a isso. Então, há de se ter misericórdia uns com os outros. Jesus disse, eu não vos peço sacrifício, quebrando a ideia do judaísmo da matança de animais, das ofertas a Deus, passando a dizer que a grande oferta a Deus é a misericórdia, que a gente tem no coração de bom a fazer com relação ao outro. Se a gente entende isso, esses ciclos que nós falamos, do arrependimento, da expiação e da reparação, eles vão funcionar naturalmente, sem que a gente perceba. Como eu falei, o momento mais importante da vida é o agora. Então, nada também para a gente ficar fazendo conta do que a gente vai ter no futuro com o que a gente faz hoje. E sim, corrigir o que a gente faz hoje e deixar que o futuro venha. Agora, para o Espiritismo, as penas futuras são relativas, nunca eternas. São relativizadas de acordo com cada um, com o seu momento, como a gente falou, com o seu aprendizado, com o que precisa aprender. Sempre, sempre, sempre. E a gente já viu coisas assim maravilhosas, como pessoas sendo curadas de doenças ditas incuráveis pelo mundo, porque foi o seu momento. Jesus dizia isso às pessoas que curava, né? Olha, tua fé te curou, ou seja, chegou o teu momento. Vai e não peques mais, olhe o bem que você teve, né? Olha o que você recebeu. Em alguns casos ele dizia que era para o bem do Evangelho. Então tinha alguns casos que na verdade a pessoa nem merecia tanto, mas precisava mostrar o fenômeno ali, né? Aquilo era preciso que se fizesse para que o Evangelho pudesse ser divulgado. Na maioria dos casos, especialmente nos casos voluntários, como aquela maca que desce, né, em Cafarnaum, quando Jesus está reunido, tem a ver com o momento chegado da cura, da libertação, do equilíbrio psíquico. A gente deve, então, deixar de orar, já que está tudo mais ou menos determinado, mais ou menos escrito, mais ou menos certo? Não. Claro que não. Cabe sempre a gente pedir, orar, correr atrás. Tem uma
um remédio novo para uma doença incurável que eu tenha. Devo tomar? Não, deve tomar. O médico está lá nos Estados Unidos, posso ir nos Estados Unidos? Vai para os Estados Unidos, corre atrás. Que a gente tem que estar sempre na intenção de fazer o melhor, na intenção de nos melhorarmos, sempre, sempre. Óbvio, também, uma coisa muito interessante, quando a gente olha para o mundo, que nem todo mundo que aparentemente não sofre, é feliz, só tem coisa boa, não sofrerá no futuro. O poderoso chefão, a gente sabe da história, né? Matou gente pra caramba, fez e destruiu, morreu de morte natural entre os roserais na Itália, com seus netinhos em volta, sem praticamente nenhum sofrimento. Muito velhinho já. Em compensação, você tem pessoas heróicas que acabaram sendo assassinadas, novas, no meio do seu trânsito de heroísmo. Então, não é o que a gente vê, é o que a justiça de Deus espera. Esses que plantaram, colherão, se não foi aqui, no mundo espiritual ou em futuras reencarnações. Como eu disse, é um sistema para todos. Então, o aparente bem que a gente vê e quer, e às vezes até inveja, né? Ele pode não ser aquilo que a pessoa tem que viver. Quer dizer, é o que ela tem que viver nesta encarnação, mas tem muita coisa ainda que ela precisa viver e que pode estar sendo adiada e será vivida no futuro, não tenho dúvida disso. Porque esse tempo é um tempo de Deus, é um tempo dessa aplicação da lei, não é um tempo nosso, não somos nós que dizemos. Ao mesmo tempo, nem todo mundo que sofre muito é um espírito superior, mesmo que seja resignadamente, porque às vezes a dívida é tão grande que está pagando em prestações altas, porque a dívida é grande, mesmo dividindo, ainda a prestação é alta. Em compensação, outros, nós acompanhamos um grupo de espíritos que viviam no hospital psiquiátrico mantido pela antiga LBA, e era um nível de sofrimento muito grande, eram espíritos, tinha uma enfermaria que eram espíritos reencarnados há 30, 20 anos em corpos de bebê. O tamanho não passou de um corpo de bebê, de 1 metro, mais ou menos, no menos que 1 metro, só que com braços de adulto, com 2, 3 dentições, uma em cima da outra, eles não fechavam a boca, né? A cabeça crescia, né? O corpo deformado, as perninhas arcadas como fosse um bebê, eram muitos nessa situação. Mas você olhava para eles, eles estavam sempre com os olhos sorridentes. Os olhos que são as janelas da alma, mostrando uma felicidade que você dizia assim, não é possível. Como é que mostra tanta tranquilidade e tanta felicidade preso num corpo físico? A gente, se deixar a gente deitado por um tempo, a gente já fica incomodado, né? Já quer levantar, já diz, gente, imagina 30 anos preso num corpo que alguém tem que te limpar, alguém tem que te dar comida, senão você não consegue sobreviver. E as janelas da alma mostravam uma felicidade impressionante. Grandes resgates. Estão fazendo ali uma purgação volumosa, que depois que se der o tempo de Deus, voltarão ao mundo espiritual livres. E aí Nancy Puma, de São Paulo, que já é falecida, escreveu o livro, né? O Castelo das Aves Feridas, e as aves feridas no céu voam, que é
a ideia de que esses espíritos dementados, com corpos físicos limitados, um dia, voltando ao mundo espiritual, se alegrarão, porque purgaram o máximo que puderam dos seus erros do passado. Então, já estou até agradecendo pelo joanete, né? Nessa circunstância, o joanete não é nada. E a gente passa a entender o valor dessa relação nossa com a expiação, com a dor, e o porquê que a gente precisa se arrepender. Por que a gente precisa entrar nesse ciclo positivo de reconstrução das nossas vidas. Um ou outro na Terra tem menos provas e menos expiações, mas a maioria de nós está dentro desse comum, né? Poucos são aqueles que a gente diz são espíritos que vieram para nos ajudar, né? E não tem. Você vê um Chico Xavier com tanta bondade que fez, tinha aquela vista dele que doía o tempo todo, sangrava, tinha angina, não conseguia respirar direito algumas vezes. Então, até esses espíritos estão ainda purgando, né? Por isso reencarnados, porque precisa usar o corpo físico como uma espécie de mata-borrão. Mata-borrão também é uma coisa antiga, nem todo mundo sabe o que é, principalmente os jovens, né? Mata-borrão era uma espécie de ferramenta, né? Ferramenta para secar o excesso de tinta quando se escrevia a pena, a tinta. Então o excesso de tinta ia para o mata-borrão. O nosso corpo é esse, é o lugar de purgar esses erros do passado. O que nós precisamos fazer para o futuro? Deixar de errar. Porque se a gente não erra hoje, efetivamente novas necessidades de arrependimento não se darão, novas expiações não se concretizarão. Então, esse desejo de melhorar é um desejo muitíssimo positivo. Também não precisamos ficar assustados se não conseguimos mudar de uma hora para outra. Por quê? A natureza não dá saltos. Mas o desejo de mudar já é muitíssimo positivo. Então, a gente precisa ter a intenção de mudar. Sair da inércia e compreender que, se não mudar, vamos colher ventos e tempestades, vamos colher o que não desejamos. Era isso que a gente tinha que compartilhar com vocês. Fica aí o convite de ler O Céu e o Inferno. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem 3 minutinhos, 2 agora. Se tiverem alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo então pronto para espiar, né? É isso, meus irmãos. Muita paz. Muito obrigado. Bem, meus amigos, todos nós fizemos um contrato, vamos dizer assim, um acerto, né? Antes de reencarnarmos, programando com muito carinho a nossa encarnação para dar certo, para encontrarmos o caminho do bem, o caminho da luz e o acerto de conta com o nosso passado, né? Isso não é por Deus. Deus não pune ninguém, é por nós mesmos, para que a nossa consciência se mantenha um pouco mais harmonizada, né? Então Deus é um grande educador e nos dá essa grande oportunidade de encontrar o nosso ponto de equilíbrio, de investirmos na nossa evolução espiritual. Então é dessa forma que nós temos que encarar as situações que nos acontecem, com muita fé e esperança, com muito apoio do plano espiritual. Nunca esqueçam disso. Não estamos sozinhos, nunca. O apoio espiritual está à nossa disposição o tempo todo. Mas a vida é feita de escolhas, né? E muitas vezes, pela nossa imaturidade, escolhemos errado, né? Mas estamos aprendendo. O fato de estarmos aqui hoje nessa casa, já tendo condição de entender e escutar isso, já é uma grande vitória.
e gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa tão carinhosa que nos acolhe, né? Então, vamos partir para as nossas orações, porque a oração, a própria ciência, cada vez mais está reforçando a importância da oração, através até de exames, né, de ressonância magnética, vendo o que a oração faz com o nosso cérebro. Então, a oração é um instrumento maravilhoso também, que nos ajuda nesse caminho de evolução. E o que nós vamos fazer aqui agora é as nossas orações, é abrir o nosso coração a Jesus, ao nosso Pai Maior, a Maria de Nazaré, aos amigos espirituais, aos mentores da casa, muita gente para nos ajudar e escutar os nossos pedidos. Nós temos que pedir sim, nós temos que dizer, ó Pai, me dê força, porque hoje está mais difícil. E a energia superior vem até nós, nos aliviar. Vamos acreditar nisso. E nesse momento, nós queremos orar por aqueles que cumpriram a sua missão na Terra, partiram para o plano espiritual e continuam vivos. Eles podem receber o nosso abraço espiritual, eles podem receber o nosso carinho, o nosso amor. E é o que nós desejamos para os nossos entes queridos, aquele pai, aquele amigo, aquele irmão, aquele filho, tanta gente que nós temos no plano espiritual. E para tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam também dessa ajuda. Nós temos aqui, todo mundo sabe, né, vários irmãos desencarnados que vêm estudar conosco aqui. Então, que eles se sintam abraçados, fortalecido através dessa prece. A todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, a todos os irmãos que estão vivendo esse momento de guerra e perdendo a sua vida, que Deus abençoe a cada um deles. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Mestre amado, abrace cada um desses irmãos, através dessa oração, que ela possa se espalhar ao máximo em torno de nós, ajudando a iluminar a caminhada desses irmãos que estão no plano espiritual. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E essa energia tão poderosa que nós ajudamos a criar aqui dentro, e ela se expande, né, pelo apoio dos nossos amigos espirituais, é uma energia que faz toda a diferença na nossa vida, e quem está atrelado a esta casa de alguma forma, e quem está em torno de nós. Porque é uma energia que vai ao alto, que vai trazer esse alimento espiritual que tanto precisamos. Então é o momento das irradiações. Essa casa se transforma nesse momento num grande sol de energia, e essa energia vai passar por todos os endereços e nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação. É na nossa casa que essa energia vai penetrar, é no coração, na mente das pessoas que estão em casa precisando desse carinho, essa energia maravilhosa que se espalha pela nossa comunidade, aonde essa energia possa chegar. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, e por onde nós possamos ir, sejamos sempre um instrumento de Deus, né? Nas pequeninas coisas já está bom. Então, Pai, muito obrigado, que essa energia se espalhe o máximo possível. Graças a Deus. E a nossa saúde,
como eu sempre falo, toda segunda-feira nós tomamos uma dosezinha de remédio para curar ainda as dores da nossa alma, alguma sombra que ainda existe dentro de nós. Toda segunda-feira nós tomamos um pouquinho desse cálice de luz, para que a nossa luz possa brilhar, como Jesus diz: brilhe a vossa luz. Possamos acreditar nisso, nós temos luz, nós fomos criados por esse Pai de infinita bondade para sermos felizes. Então que nesse momento o nosso organismo, o nosso perispírito, a nossa alma possa receber o alívio de suas dores, o alívio que estamos precisando para acalmar a nossa alma, acalmar a nossa mente, para que tenhamos forças de cumprir a nossa missão na Terra até o final, com dignidade, com amor, com sabedoria. Então queremos pedir que as águas do ambiente sejam fluidificadas. Lembrando a vocês, se vocês quiserem, pode trazer sempre uma garrafinha com o nomezinho de vocês e colocar naquela mesinha para ser fluidificada. Isso é um grande apoio também que temos. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, todos esses nomes sejam abençoados, Todos esses irmãos que estão pela rua, os irmãos que são usuários de droga, de crack, que está uma coisa assim muito triste, muito sofrida, que esses irmãos recebam a bênção de Deus para que se sintam um pouco acolhidos, por esse Pai de amor e bondade. Irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, todos recebam esse carinho nesse momento. E cada um de nós aqui, nesse momento, possa receber o amparo, o alívio naquilo que esteja precisando. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus vai até onde está doendo, com certeza, e vai nos aliviar. Obrigado, Pai, pelo carinho, pelo apoio que recebemos sempre dessas energias superiores. Estamos finalizando a segunda parte do nosso trabalho e convidamos a todos para a última parte, que é o passe, Lembrando que os pais das crianças que estão lá em cima tomam um passe primeiro, para depois eles poderem pegar as crianças, Então, quero agradecer a presença de todos. Todos aqui trabalharam muito bem para formar essa energia superior que faz a diferença na nossa vida e a vida quem está à nossa volta, E, lembrando a vocês que nós temos vários cursos, online. Vocês podem se informar com a Beth, com o Ricardo, que é muito importante estudar, As palestras são apenas uns toques, momentos de reflexão, mas precisamos cair no estudo mais profundamente. Então não percam a oportunidade e não deixem de fazer o culto do Evangelho no lar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.